Então, a ideia aqui é a seguinte. Você tem um objeto que tem uma certa dimensão. Vou tentar desenhar ele aqui mais ou menos. Pode ser um cubo. Mais ou menos, né? Tá bom. Esse cubo, ele está imerso num líquido de densidade ρ, que os limites dele tá aqui. Sei lá, aqui tá o chão. Tá bom? Então, é o seguinte. Primeiro, esquece esse objeto. Esqueceu esse objeto? Vamos pensar na pressão do líquido. A pressão do líquido é função exclusiva. Nesse caso, a pressão é exclusivamente função da altura. Então vai ser a pressão P0, que você tem aqui, sei lá, atmosférica, mais H... Como é que era? H, Rho, G, sei lá. Uma coisa assim, não lembro. Tô fazendo isso aqui, mas isso não é importante. Acho que é isso, né? Isso, H, Rho, G. Então essa é a pressão em um ponto da água. Ok? Então aqui, nesse ponto A tem uma pressão tal, nesse ponto B tem uma pressão tal, nesse ponto C tem uma pressão tal. Aqui nisso que você fez aqui, o que você está fazendo aqui? Aqui você estaria fazendo o seguinte. Você está calculando você está calculando uma das forças que atuam nesse objeto. Porque olha só, vou te mostrar por quê. Você não está calculando a força resultante. Agora vamos pensar melhor no objeto. Eu vou planificar ele. Tá? Você tem que pensar o seguinte. Isso aqui vai ser o diagrama de força desse objeto. Você tem que pensar o seguinte. Tem uma força P, peso, ok? E aí, como esse objeto está imerso em um líquido, todo ponto da superfície dele vai estar sofrendo uma força devido à pressão. Então, aqui vai estar sofrendo uma força assim, aqui vai estar sofrendo uma força um pouquinho menor, aqui um pouquinho menor, aqui um pouquinho menor, aqui vai estar sofrendo força. Dá pra enxergar? E aqui embaixo vai estar sofrendo força. Tá? Essas forças de todos os lados. E também está sofrendo força assim, né? Sofrendo força assim. Mas qual a ideia aqui? É que essas forças aqui, que estão toda nessa parte lateral, digamos assim, não é nem na parte superior nem na parte inferior, todas essas forças vão se cancelar. Ok? Porque para cada uma dessas forças tem uma igual simétrica do outro lado do objeto. Tá? O importante vão ser essas forças que estão atuando por baixo do objeto e por cima do objeto. Então, vou simplificar isso aqui. Vou botar o objeto aqui o centro de massa dele, aqui a força peso, né? E aqui aí eu vou chamar a união de todas essas forcinhas aqui de F2 e a união de todas essas forças aqui de baixo de F1. Ok? Bom, se eu for escrever a força resultante, vai ser P mais F1 mais F2, a soma das forças. Só que aí, esses caras aqui eu vou definir na verdade eu vou definir para baixo. Vou definir um J chapéu para baixo, tá? E aí eu vou botar em função desse J chapéu. Então, força resultante vai ser igual a P está na mesma direção, então vai ser P J chapéu. F2
tá na mesma direção, então vai ser F2, J chapéu, e F1 tá na direção contrária, então vai ser menos F1, J chapéu. Tá ok? Agora, qual é a ideia? Você tem que pensar assim. Você tá vendo esse termo aqui? F2 menos F1? Para esse termo aqui, a gente chama empuxo. O empuxo vai ser a força resultante da força que o líquido faz nesse objeto. Certo? Agora, mas antes de pensar nisso, eu quero que você pense o seguinte. Quais são F2 e F1? Você pode pensar que aqui, até aqui, mais ou menos, tem uma altura H2, e até ali embaixo tem uma altura H1, por exemplo. Então, vai ser FR igual, vou só botar o P aqui, tá? Mas ainda é aquilo ali. Mais, aí F2, vai ser justamente o que você escreveu. Você vai pegar a pressão, né? Vai ser a pressão que está nessa altura, H2, certo? Qual é a pressão que está nessa altura, H2? Bom, essa pressão vai ser P0 mais Rho G H2, né? Isso aqui tudo é a pressão vezes a área que esse objeto tem aqui em cima, ok? Então, pressão vezes área, tá aqui no colchete, menos a mesma coisa, então P0 mais Rho G H1 área. Aqui nota que a área é a mesma, né? A área aqui em cima e a área aqui embaixo é a mesma. Tá bom? Bom, agora esse cara aqui se cancela porque eu boto esse A em evidência, né? Então e o Rho e o G eu também posso botar em evidência. Então eu vou ter força resultante é igual a P mais Rho G H2 menos H1. E nota que o H... Isso aqui tem um J chapéu. Aí nota o seguinte. Que o H2 é menor do que o H1. Então isso aqui vai dar um número negativo, ok? E aí isso aqui dando um número negativo, esse número negativo na frente desse J chapéu implica que você vai ter uma força para cima, ok? Faltou o ar aqui, desculpa. O ar, agora sim. Vai ter uma força para cima e essa força vai ser o empuxo. Agora eu quero que você note o seguinte. Aqui você tem A vezes a altura do objeto, porque H1 menos H2 é a altura do objeto em si. Se você pega um cubo e multiplica A vezes a altura, essa grandeza aqui é simplesmente G, volume do objeto, aí sim, na verdade, teria um... Como é? Aqui seria um sinal de menos, né? Volume do objeto. Tem que ter o sinal de menos aqui, porque o volume é uma grandeza... Isso aqui é um sinal de menos, tá?
Porque esse volume do objeto, que é A, seria A, H1 menos H2, porque o volume não pode ser negativo, né? Então tem que botar os menos lá na frente. E aí esse cara a gente chama de empuxo. Certo? O que eu queria que você visse? Que o empuxo depende da densidade da gravidade, claro, mas depende da área. Qual área? Essa área aqui. A área de cima e de baixo. E da diferença de altura entre a face de cima e a face de baixo. Entendeu? O que isso quer dizer? Que nessa questão, não importa em que altura ele está, só importa o tamanho do objeto. Tá vendo o volume do objeto aqui? Só importa o tamanho desse objeto. E claro, da densidade do líquido, da gravidade, do peso dele. Ok? Então ele pergunta, na verdade, essa pergunta que ele está fazendo, para manter o objeto seria a força. O que faz o objeto subir? Aqui. É o empuxo. O empuxo é a força que puxa o objeto para cima. Certo? Então ele puxa o objeto para cima, você tem que ter uma força contrária que puxa ele para baixo. Então, na verdade, ele está perguntando: o empuxo muda quando você muda a altura do objeto? Se você bota esse objeto aqui? Não. Você vai ter um empuxo que é para cima, um peso que é para baixo. Mas é sempre isso. E se você tem um empuxo maior do que o peso sempre, esse objeto flutua. Se você tem um peso menor do que o empuxo, esse objeto desce para o fundo. E se você tem eles iguais, ele pode ficar em qualquer lugar. Que nem um balão de ar, por exemplo.